Fala galera, tudo bem? Sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar para vocês hoje 5 motivos, talvez 6, do porquê o seu paciente melhora. Já parou para pensar nisso? O paciente chega no nosso consultório. Antes de começar tudo isso, quero que você se inscreva no canal, quero que você compartilhe esse vídeo, mande para quem você quiser, tá? E me ajude a atingir mais pessoas, tá bom? Então, vamos parar para pensar no seguinte. Seu paciente chega no seu consultório, indicado por alguém, com algum tipo de expectativa, com vontade de melhorar, procurando um tratamento diferenciado. A maior parte dos fisioterapeutas que eu conheço, e a maior parte dos fisioterapeutas especialistas em osteopatia e osteopatas, trabalham particular, então é um valor relativamente mais alto que outros tipos de procedimentos de fisioterapia. Então o paciente chega com uma expectativa de pagar já um valor diferenciado para ter um tratamento diferenciado. E será que isso interfere na melhora do paciente? Será que você ser muito bem indicado por um outro paciente também interfere na melhora do seu paciente? Será que o seu paciente conhecer, por exemplo, o caso da esposa dele, que estava travada da coluna e melhorou quando foi no seu consultório, não faz com que ele chegue no seu consultório com uma expectativa maior ainda de melhorar? Então, tudo isso a gente precisa entender para poder fazer menos milagre no nosso consultório e ter mais resultado efetivo. Saber exatamente quando que a nossa intervenção, quando que o nosso tratamento, quanto modifica a condição de saúde desse paciente. Então, a gente precisa saber medir e saber quais são os fatores de melhora desse paciente. E eu posso garantir para você que os fatores de melhora do paciente não são somente as intervenções que você venha fazer, tá? A intervenção é um fator de melhora do paciente. Eu tenho mais outros fatores de melhora do paciente que são tão importantes quanto a intervenção, tá? E eu vou explicar para vocês cada um deles agora nesse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu já fiz até um vídeo explicando somente isso, é curso natural da doença. Então, o que acontece? Cada tipo de doença, especialmente, vamos falar mais da parte musculoesquelética, que é mais a nossa praia, né? Mais a minha praia aqui no meu escopo de trabalho. Então, quando a gente tem uma condição musculoesquelética, por exemplo, uma dor cervical, uma dor no ombro, uma dor no joelho, uma dor na lombar, essas condições elas já foram estudadas numa metodologia de estudo que a gente chama de estudo observacional ou estudo longitudinal. Esse tipo de estudo faz o quê? Ele acompanha os pacientes ao longo de um determinado período. Então, por exemplo, pacientes com dores lombares foram acompanhados por um período de 1 ano. E o que eles percebem? Eles percebem que esses pacientes com dores lombares que foram acompanhados por esse período, que não receberam intervenção, tiveram uma melhora num tempo X. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se o paciente chegar com dor lombar no seu consultório e você realizar uma intervenção sem saber qual é o curso natural da doença, você pode estar realizando uma intervenção que abrevie o curso natural da doença, e aí é muito legal, porque você diminuiu o curso natural da doença, e esse é o nosso objetivo da intervenção. Ou você pode fazer uma intervenção que vai deixar o curso natural da doença exatamente como ele deveria ser, e isso não é legal, porque quer dizer que a sua intervenção ou nada é a mesma coisa, e aí já é um indicativo que a sua intervenção não está fazendo nada com esse paciente, porque se esse paciente fizesse a sua intervenção ou nada, o curso natural foi o que melhorou, não a sua intervenção. E a terceira possibilidade, que é a pior de todas, é a sua intervenção aumenta o curso natural, ou seja, você piora o paciente para depois melhorar. Então, quando você tem um paciente com uma determinada condição, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: qual é o curso natural dessa condição? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu explico somente sobre curso natural. Então, para você buscar o curso natural da doença, você precisa encontrar estudos observacionais ou estudos longitudinais.
tá? E aí você vai saber qual é o curso natural daquilo e ajuda muito a gente tendo esse parâmetro para estabelecer prognóstico para o paciente também, o que é muito importante. Um outro ponto importante é o seguinte: normalmente, quando o paciente procura a gente, ele procura porque a dor está mais intensa, porque a incapacidade está maior, porque a percepção das sensações dele relacionada ao problema se alteraram de alguma forma e na maior parte das vezes elas aumentaram. Então ele procura e fala assim: nossa, minha dor cervical está muito forte. Nossa, minha dor lombar está muito forte. Nossa, meu ombro piorou muito, não consigo nem abrir meu braço direito. E aí sabe o que acontece? O corpo teve uma intensificação dos sintomas. E aí ele te procurou. Só que a gente não fica com essa dor intensa por muito tempo. A nossa tendência é buscar um equilíbrio. Isso é natural do nosso corpo. E quando o nosso corpo busca esse equilíbrio, busca voltar e equilibrar e diminuir essa sensação exacerbada, a gente chama esse fenômeno de regressão para a média. Então, a regressão para a média é o seguinte: o paciente está numa vida normal, uma vida média, normal, com aquele grau de dor que ele tem na lombar, por exemplo. De repente, acontece alguma coisa, essa dor se intensifica demais e ele te procura. Só que eu vou te falar uma coisa: naturalmente, em alguns dias ou em algumas semanas, essa dor vai diminuir, sem você fazer nada. E esse fenômeno acontece com todas as sensações do nosso corpo. E esse fenômeno se chama regressão para a média. Então, quando o paciente te procura, ele está no auge do incômodo, da incapacidade, da dor, do que seja. Naturalmente, ele vai baixar essa sensação nos próximos dias, nas próximas horas ou nas próximas semanas. Então, a regressão para a média é uma outra coisa que você tem que prestar atenção, porque ela também não depende da sua intervenção. Ela vai acontecer naturalmente nesse paciente. Então, a gente precisa saber que a regressão para a média acontece em 100% dos casos, e essa regressão para a média, acontecendo em 100% dos casos, não é da sua responsabilidade, não é a sua intervenção que fez isso. E, naturalmente, você vai achar assim: atendi o paciente quando ele estava travado, depois de 2 dias ele estava zero. Será que foi a sua intervenção ou será que foi a regressão para a média que fez isso? É isso que você precisa saber. E você precisa saber medir. Os estudos observacionais mais detalhados também mostram isso, tá? Mas você precisa entender um pouquinho dos números para conseguir avaliar isso. E você também pode ver isso em ensaios clínicos controlados randomizados. Se eles forem bem desenhados, se eles tiverem uma boa qualidade metodológica, a gente também consegue perceber essa regressão para a média acontecendo na estatística desses estudos. E, mais uma vez, eu falo da importância da gente conhecer tanto o desenho do estudo, quanto um mínimo de metodologia e de estatística para conseguir interpretar aqueles dados que estão ali. Um outro efeito que faz o paciente melhorar, e que eu gosto muito de falar dele, é assim, é chamado de efeito Hawthorne. O que é o efeito Hawthorne? O efeito Hawthorne é assim, ó, o Dr. Hawthorne foi um médico que, na época da Revolução Industrial, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ele era um médico que ele atendia algumas famílias, né, na Inglaterra. E aí, um cara que tinha uma indústria, né, ele tinha uma indústria com alguns funcionários, a gente não sabe exatamente quantos funcionários ele tinha, ele e a família era atendida pelo Dr. Hawthorne. E aí, um dia ele falou para o Dr. Hawthorne assim: sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que você atendesse os meus funcionários da empresa. Eu gostaria que você fosse lá e fosse o meu médico da empresa também, da saúde dos meus trabalhadores. Porque se os meus trabalhadores tiverem uma melhor saúde, eles vão estar produzindo melhor. Ele falou: legal. E aí o Dr. Hawthorne foi até a empresa e explicou para os funcionários que ele ia ser o médico desses funcionários. Mas ele não fez nenhuma intervenção nesse primeiro contato. Esse industrial, nos dias seguintes, depois dessa primeira visita do Dr. Hawthorne, sem atender ninguém, percebeu que esses funcionários aumentaram a produtividade automaticamente, sem nenhuma intervenção. Por quê? Porque eles perceberam que eles estavam sendo cuidados
E quando eles perceberam que eles estavam sendo cuidados, eles tiveram um aumento da produtividade, um aumento do amparo. E quando você se sente mais amparado, você acaba produzindo mais. E lembra que eu falei para vocês no começo desse vídeo que já parou para pensar que o paciente te procura e ele já tem algumas referências de você? Então ele já sabe que você melhorou não sei quem, ele já sabe que você fez tal coisa, que você teve tal resultado. Então será que esse efeito Hawthorne não faz muitos pacientes que te procuram como grande referência no seu bairro, na sua cidade, ou de outros colegas, já chegarem com uma tendência a melhorar? E já pensou numa outra coisa? Será que o paciente não pode estar sendo um pouco bonzinho, falando assim, puta merda, meu, ele está fazendo na terceira, quarta sessão comigo. Hoje ele até suou, se matou na sessão aí comigo. Ah, eu vou falar que eu melhorei um pouco no final, porque senão ele vai ficar triste, né? Então, o paciente pode fazer isso também com você. Então, a gente tem que aprender a entender esse efeito Hawthorne, que a definição dele pelo simples fato de perceber que ele está sendo cuidado, o paciente tem uma tendência a melhorar. E ele tem uma tendência a falar para você que ele melhorou e que ele diminuiu, por exemplo, a escala de dor, ele fala um valor menor na escala de dor, ele fala que ele tem menos incapacidade, e aí você acha que o seu tratamento está sendo efetivo, mas, na verdade, mais uma vez, é um efeito que não depende da intervenção. Certo? E um outro efeito, um outro motivo que o seu paciente melhora é o que a gente chama de efeito placebo. E quando eu falo de efeito placebo, eu primeiro preciso diferenciar de vocês duas coisas, conceituar duas coisas. Placebo, aquele comprimido de farinha, é uma coisa. Efeito placebo é o efeito de melhora produzido por aquela intervenção inócua. Então, o seu paciente, com a sua intervenção, ele pode ter um efeito placebo, que é mais ou menos, a gente vai misturar isso com o efeito Hawthorne também. Por quê? Porque o paciente percebe que você fez uma manipulação, que você fez uma mobilização, que você alongou, que você prescreveu um exercício, e ele tem uma sensação de melhora por causa daquilo, porque ele começou a usar mais o segmento, ele começou a perceber alguma coisa, e isso é o efeito placebo. Por quê? Porque a sua intervenção, às vezes, não tem aquele efeito. Então, às vezes, o paciente fala assim, nossa, mas você sabe que você mexeu, você mexeu no meu pé, melhorou meu pescoço. E você fala assim, mas pera um pouquinho, a técnica que eu fiz no pé não tem nada a ver com a melhora da amplitude cervical. Isso é um efeito placebo. O paciente recebeu uma intervenção e ele teve um efeito placebo num outro lugar, num outro sintoma que ele tinha. Ah, minha cervical melhorou também depois daquele dia que você mexeu no pé. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, e meu joelho melhorou depois que você mexeu no meu ombro. Isso não é efeito da sua intervenção. Isso é um efeito placebo que aconteceu no paciente, que é um efeito psicológico de estar sendo cuidado, muito próximo do efeito Hawthorne, como eu falei para vocês antes. E o último efeito que a gente tem, que também é um fator de melhora dos nossos pacientes, é o que a gente chama de viés de memorização. O que é o viés de memorização? É a nossa memória pregando peças na gente, como ela faz sempre. Então é mais ou menos assim. O viés de memorização, ele passa pelo seguinte: o nosso cérebro, ele tem a capacidade e a habilidade de memorizar eventos extremos com muita facilidade. Então pode perceber agora que você está vendo esse vídeo, tenta lembrar do momento que você ficou muito feliz, que você ficou muito alegre, que você ficou muito contente, que você estava numa sensação muito agradável. Você lembra desse evento com facilidade. Agora, lembra de um evento que você ficou muito triste, muito estressado, com muita raiva, com muitos sentimentos negativos. Você também lembra desse evento com uma certa facilidade. Aí aquela velha pergunta que a gente sempre faz: o que você almoçou ontem? Você fica, pera, que eu fui? Por quê? Porque o viés de memorização faz com que você se apegue e memorize com mais facilidade
eventos extremos, tanto para bom quanto para ruim. Mas você tem uma dificuldade da memória cotidiana, que é um processo natural, que você faz na sua rotina, que você faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando você está muito ruim da sua lombar, você lembra com muita facilidade daquele dia que você travou da lombar, que você não conseguiu entrar no carro, que você teve muita dificuldade para mexer, que você não conseguia carregar a mochila, que você não sei o quê, e aí você chegou no consultório. Quando você chegou no consultório, o fisioterapeuta te escutou, te ajudou e te avaliou, mas não fez nenhuma intervenção. Mas esse paciente se sentiu acolhido e aí, naturalmente, começou a acontecer o curso natural da doença, começou a ter um pouco de regressão para a média, ele se sentiu acolhido, teve um efeito Hawthorne e teve um efeito placebo da avaliação que você fez. Ele começou a melhorar, sem intervenção. Quantos de vocês já passaram por isso? Que o paciente chega no consultório de vocês simplesmente fazem a avaliação desse paciente e ele volta depois e fala assim, você sabe que aquele negócio que você me fez no atendimento passado, eu já melhorei um pouco. E aí você fica assim, ué, espera um pouquinho. Sessão passada eu só avaliei esse paciente. Como é que ele começou a melhorar? Ele começou a melhorar exatamente pelo que eu falei. Porque ele não melhora somente pela intervenção. Ele melhora por vários outros fatores. E agora, quer saber a porcentagem de tudo isso? Então, a gente tem, curso natural da doença, eu tenho regressão para a média, eu tenho efeito Hawthorne, eu tenho efeito placebo e eu tenho viés de memorização. Esses 5 fatores juntos correspondem de 60% a 70% da melhora do seu paciente. Ou seja, de cada 10 pacientes que você tiver no seu consultório, 7 vão melhorar sem a sua intervenção. Somente por causa desses 5 fatores. Ou 70% da melhora que seu paciente relatar, por exemplo, seu paciente tem uma escala visual analógica de dor de 10 e ele baixou essa escala visual analógica de dor para 8. Você ainda não fez nada. A sua intervenção não fez diferença ainda. Percebe? Então, quando você conhece esses fatores de melhora do paciente, você começa a perceber que a sua responsabilidade como fisioterapeuta para realizar a intervenção vai melhorar esse paciente em 30% a 40% no máximo. Por isso que a gente precisa estudar muito e entender muito de fisioterapia para buscar os nossos 30% a 40% com muita qualidade e não ter o viés de achar que a gente resolve 100% dos pacientes, porque a gente nunca vai resolver. E uma das coisas que eu quero terminar esse vídeo falando é o seguinte: entendam sempre uma coisa, a ciência ajuda a simplificar os processos e a entender os nossos processos de melhora e a entender os efeitos das nossas intervenções. Se a ciência está atrapalhando a sua prática clínica, é porque você não sabe utilizar a ciência. A ciência sempre vai te ajudar quando ela for bem utilizada. Quando ela não for bem utilizada, ela vai te atrapalhar e vai te atrapalhar muito. Agora, qual que é o grande problema? Quando você começa a entender a ciência e utilizar a ciência no seu consultório, você começa a fazer menos milagre. Você começa a ser menos curandeiro, porque você sabe exatamente quais são os efeitos das suas intervenções e até onde você pode chegar. E a gente precisa entender que o nosso código de ética diz que a gente tem que utilizar intervenções que são baseadas em estudos, baseadas em ciência. Então, por favor, fisioterapeuta, entendam quais são os fatores de melhora do seu paciente e entendam que 30% a 40% da melhora do paciente é sua responsabilidade. O resto é saber entender curso natural da doença, regressão para a média, efeito Hawthorne, efeito placebo e viés de memorização. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem para quem precisar e me ajudem se inscrevendo no canal. Beijo!